Essa parte da aula é para os futuros peritos de trânsito. A galera que vai calcular quem é que é o culpado aí num acidente de trânsito. Olha só que interessante que eu tenho para te mostrar. Vale muito a pena prestar atenção aqui, porque apesar dessa parte ser cobrada no vestibular mais raramente, quando cai é a parte mais encrenca. Então, para que tu consiga se destacar no mar de gente aí competindo nos concursos vestibulares, vale a pena prestar atenção. Choques mecânicos ou colisões. Não é legal escrever choque mecânico, tem gente que pode achar que tem a ver com choque elétrico. Colisões, então, é o nome melhor. Primeiro, toda colisão tem fases. Como assim? Se duas coisas vão colidir, antes de colidir elas têm que se aproximar. É a fase da aproximação. Então, se dois corpos vão colidir, antes de colidir, eles têm que estar se aproximando. Nesse caso, é claro que VB tem que ser menor que VA, tudo bem? Se VB for maior que VA, nunca vai bater. Tem a fase da aproximação. Depois, eles entram em contato. Pois não. Como é que é esse aí? Maior, mais bater? Se o VB for mais veloz do que o VA, como é que ele vai? Contato. A fase, o momento em que eles entram em contato é quando eles encostam. Logo depois do contato, eles começam a deformar. Então tem uma fase chamada de deformação. As bolinhas vão deformando. Isso aqui às vezes a gente só vê na super câmera e quase não dá para acreditar. Quando pega uma bolinha de tênis sendo rebatida pelo cara bom aí, que dá uma paulada na bolinha, tu olha pausado no momento do contato máximo entre bolinha e raquete, a bolinha está toda achatada, parece uma panqueca. E tu olha e tu vê uma bolinha redonda indo para um lado e para o outro. Na verdade ela não está longe de ser redonda na hora da pancada. Até a bolinha de golfe, cara, quem já pegou uma bolinha de golfe na mão, é impressionante, aquilo ali é duro, bicho. Aquilo é duro. Pode dar uma retada em cima, tu acha que não vai dar nada. Mas, se tu pegar uma marreta, der uma marretada, filmando com uma câmera lenta, tu vai perceber que a marreta bateu na bolinha, esmagou ela um monte, e depois é que ela voltou ao normal, depois que tu terminou a marretada. Só que isso é tão rápido que o teu cérebro não consegue perceber o quanto a bolinha se deformou. Mas tudo na vida se deforma. Cara, se filmasse, daí ia dar pra ver na madeira indo um pouco pra baixo e voltando. A minha mão deformou muito mais que a madeira, mas a madeira também deformou. E podia ser aço. Ia deformar. Por isso que no filme você passa a pessoa correndo rápido ou às vezes devagar. Na verdade, é só por causa da maneira de filmar, né? Sim, certo? É por causa da maneira de filmar. Mas em filme, quando aparece uma cena mais lenta, às vezes aparece, né, o cara apanhando, aparece a deformação, é para o espectador poder curtir mais aquele momento que se fosse filmado numa velocidade real, não seria perceptível. Tá, mas depende da força, né? Para deformar, porque uma pena caindo no aço não vai deformar. Pois então, atomicamente, vamos pensar o seguinte, ó. Teve que ter força para sustentar a pena, não é? Essa força vem do contato entre pena e aço. Que força é essa? É a eletrosfera dos átomos do aço que apoiaram a pena. Atomicamente, as eletrosferas dão uma recuada, cara. Isso é que é louco. Quando tu assopra o aço, o ar lambe o aço levemente. Atomicamente, nós poderíamos calcular quantos picômetros a eletrosfera cedeu nessa hora. Isso é muito louco. O mundo microscópico ele é assustador. Depois da fase da deformação, tem uma fase que é a mais importante para a aula de hoje, é a restituição. Restituição do imposto de renda. Ai meu Deus, eu vou receber. Ó, restituição. A restituição é quando as coisas começam a voltar. Não deixou de encostar ainda, tá, gente? Ainda está encostando, mas voltaram ao formato normal. Será que vai ser perfeito esse retorno ao formato normal? Não, atomicamente, microscopicamente, sempre resta alguma deformação que foi permanente. Tu diz que o ar pode deformar um objeto, então está tudo sendo deformado nesse momento. Não, eu disse o seguinte, ó, que eu fazer isso aqui, ó, dá uma baixadinha na mesa. Agora não, o peso está equilibrando. O peso está equilibrando. E tem ar se chocando em cima e embaixo. Quando eu assoprei, eu só dei uma forcinha para as moléculas de cima. Deu uma forcinha, deu uma baixadinha. Mas foi tão microscópico isso que eu poderia jurar pela minha vida que não mexeu.
Ah, não mexeu, viu? Ah, não mexeu. Eu quero dizer pra vocês, galerinha, que na verdade, se tu for pensar, meu olho tá mexendo agora, cara. Meu olho tá saltando, assim, batido do coração, tem vasos, tá vendo? Capilares aqui, eles estão ligados com o sistema de vasos sanguíneos, tá ligado no meu coração. O meu corpo tá pulsando. Se o meu olho fosse uma máquina muito perfeita de ver, ia ser uma porcaria, porque tu ia ver o mundo pulsando junto com o teu coração. Que bom que não é assim. Que bom que a gente não enxerga essas sutilezas da vida. Beleza? É importante tu lembrar disso a todo momento. Tu não enxerga tudo. Aliás, tu enxerga a casquinha da casquinha. Não confie apenas no que os olhos te mostram, beleza? O mundo microscópico, ele é assustador. Da mesma forma, quando eu aperto a espuma e ela deforma, qualquer tipo de contato, por menor, por mais tênue que seja, gera deformações. Os ácaros que estão caminhando na minha pele agora, a cada passo que eles dão, a patinha dele dá uma deformadinha na minha pele, onde ele está caminhando. E eu juro que não tem nada caminhando aqui agora. Não tem nada, minha pele está perfeita. E na verdade tem uma fauna, não só ácaros, outros bichinhos morando ali. Beleza? O que é saudável e bom para a tua pele. Esterilizar a pele é ruim. Toda hora, né? Um banho de sol de vez em quando para dar uma esterilizada, matar os funguinhos e tal. É interessante. Mas toda hora a pele esterilizada, toda hora álcool gel, isso é ruim, certo? Casa esterilizada com um produto ninja de limpeza que mata 99% dos germes. É ruim, não é saudável para a tua família, a tua casa está esterilizada, deveria saber disso. A melhor maneira de limpar a tua casa é com água e sabão. Ah, pessoal, mas o produto... Não precisa. É gasto de dinheiro. A não ser que tu não tenha tempo de limpar com água e sabão, porque é muito mais fácil tu passar um produto de cloro ali, né? Aí a mulher nem esfrega. O banheiro tá preto. Oh, ficou branco, tá limpo. Ilusão, né? Certo? Então, na verdade, é importante lembrar também que o cloro, o alvejante, ele simplesmente tira a cor da sujeira, ele não limpa. Certo? Então, ficou branquinho. A sujeira tá ali, só que ela tá incolor. Beleza? Aí tem que ter um paninho. Ou seja, o ideal era tu lavar tua casa com água e sabão. Só que aí dá mais trabalho, a dona de casa demorar mais tempo. Então aí às vezes, talvez, né, não compense isso. Mas se tiver uma pessoa que limpa a tua casa, para de gastar com produto de limpeza, instrui a limpar com água e sabão e leia sobre o assunto. Eu não sou o rei da verdade, eu estou reproduzindo o que eu li de médicos, biólogos, né? Os caras que manjam de natureza mais do que eu, dessa parte da natureza. Beleza? Cuidado, a empresa de produto de limpeza, ela quer o contrário, ela quer que tu ache que o mundo é nojento e deve ser esterilizado. E tem que comprar o produto nela que mata 99% dos germes. É mentira dessa empresa. Essa empresa só quer ganhar o teu dinheiro. A melhor maneira de deixar a tua família sadia, uma casa limpa, é água e sabão. Beleza, galerinha? Cuidado com isso, tá? Eu tinha a noção, quando eu tinha a tua idade, de que o mundo era sujo. De que a gente tem que se defender dos micro-organismos do mundo. Foi na engenharia, vendo uns vídeos que me deixaram dessa maneira, que deixaram a minha mãe assim, minha mãe também é assim. Foi aí que eu fiquei apavorado, cara. Se tu pegar as propagandas da década de 60 e 70, as propagandas dos produtos de limpeza que apareciam na TV, é assustador. Parece que o mundo é nojento e a tua casa tem que ser branca e límpida. E sabe, o produto, mister, não sei das quantas, limpa tudo. Tá? Toma cuidado com isso. Isso é coisa do mercado querendo vender produtos nocivos à saúde pra gente. Isso é muito viagem. Muito doido. Bom, galerinha, fase de restituição. E adivinha o que vai acontecer depois da restituição? Vai começar a se separar. É a fase do afastamento. Muito obrigado. Sim, aquele momento ali, né? Energia elástica. Tem a ver com energia elástica. Eu vou te confessar que é muito raro o vestibular cobrar essas fases. Defina quais são as fases de um choque mecânico. Nunca vi esse tipo de pergunta. Mas é importante a gente se focar na restituição. É a restituição que vai devolver parte da energia cinética que foi armazenada em elástica em energia cinética de novo. O homem, para poder classificar os choques mecânicos, criou uma ideia, criou um númerozinho chamado coeficiente de restituição. O que é o coeficiente de restituição? É tu pegar a velocidade de afastamento dos objetos, que foi após o choque, e dividir pela
velocidade de aproximação. A gente discutiu que o limite técnico de uma bolinha quicando no chão seria soltar ela de uma certa altura, ela bater no chão sem fazer barulho e voltar exatamente até a mesma altura. Isso não violaria nenhuma lei natural. Soltar a bolinha de uma certa altura, soltar, não arremessar. E ela quicar e voltar numa altura maior do que tu soltou, chama padre dos bons, porque as leis naturais não estão sendo obedecidas, deve ter algum espírito maligno nas proximidades. Certo? Chama um exorcista, dos bons. Beleza? Resumindo, qual é o limite máximo para o coeficiente de restituição? É quando antes da batida, elas estão se aproximando com uma velocidade igual a depois da batida elas estão se afastando. Ou seja, a aproximação é idêntica ao afastamento. Seria equivalente a bolinha voltar a minha mão depois da pancada. Ou seja, o máximo que vai acontecer é dar o mesmo resultado em cima, que seria o coeficiente de restituição 1. Mas é possível chegar a 1? Não. Eu só tenho um exemplo realista. O choque das moléculas de gás. Está se escutando? As moléculas de gás agora? Ou umas com as outras? Lembra, né? Na minha pele aqui, 1 centímetro quadrado, eu falo mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram contra esse pedaço de pele quando eu falei 1. A cada piscar de olhos, muito mais de 1 milhão de moléculas estão se chocando contra esse pedaço de pele. Elas estão aqui agora, se chocando umas com as outras. Se eu aprisionar gás numa garrafa, manter ele isoladinho do ambiente, as moléculas vão ficar lá dentro da garrafa. E 1 bilhão de anos depois, as moléculas estariam igualzinho. Ou seja, elas estão se chocando e não estão perdendo energia. É o único exemplo que eu consigo dar. Às vezes o vestibular trata a bolinha de sinuca se chocando como choque perfeitamente elástico. Mas não fez barulho. Se fez barulho, já passou um pouco de energia cinética para energia sonora. Já não é perfeitamente elástico. Eu não conheço nenhum outro exemplo além do choque entre as moléculas de gás para dar um choque perfeitamente elástico. O vestibular volta e meia fala, considere que o choque é perfeitamente elástico. Beleza? Mas exemplo realista eu só sei dar esse exemplo. É possível que exista outro, eu não lembro. Cara, essa é uma questão interessante, deve ter a ver com as eletrosferas dos átomos, a maneira como as eletrosferas se repelem. Vamos pensar o seguinte, quando eu estou aqui e me mexo, eu perco energia porque o ar se arrasta em mim. Mas as moléculas, elas estão ocupando o espaço. Quando a molécula se choca numa e vai até a outra, não tem nada atrapalhando o movimento dela. Então não tem atrito para ela se deslocar. Beleza? E as eletrosferas, os opostos se atraem e os iguais se repelem. A eletrosfera é negativa. O negativo com o negativo não vai encostar um elétron no outro. A repulsão vai ser a distância. Então tu vê, as moléculas não vão nem se encostar fisicamente, na verdade. E quando elas estão se deslocando para o próximo choque, ou pega de raspão às vezes, certo? Ela não tem nada ali contra o movimento dela. Então é aceitável, certo? Porque eles não perdem energia. Muito bem. Galerinha, choque perfeitamente elástico. Choque, olha o nome, cara, perfeitamente elástico. Qual é o coeficiente de restituição? Qual é o único exemplo? Choque entre moléculas de gás. É o único dos choques onde a energia cinética se conserva. É o único. Adivinha o que é o choque inelástico, então? Isso, é quando bate e gruda, não existe a fase de afastamento nesse caso. Bate e gruda. Por que vai dar zero? Porque se grudou, a velocidade de afastamento deu zero dividido por um número, zero. Esse é clássico. Se não tiver aproximação, né? Aí não tem choque. Ótima observação. Legal, né? O colega foi questionar, professor, se a velocidade de aproximação for zero. Aí automaticamente, depois que ele engatilhou a pergunta, ele, não dá. Ele já percebeu que a velocidade de aproximação ser zero leva a não ter choque. Se as coisas não estão se aproximando, não vai ter choque. Beleza? Muito legal, porque entender o infinito, né? Vai ser uma encrenca isso aí. Ô galerinha, já que o choque perfeitamente elástico E é igual a 1, o choque inelástico E é igual a 0, adivinha o que é o choque parcialmente elástico? Obrigado!
coeficiente de restrição é maior que 0 e menor que 1. É geralmente o que acontece na realidade. Se bem que você já deve ter produzido choques inelásticos. O mais clássico é a gurizada vai no banheiro, é muito comum isso acontecer. Molha o papel. Sim, pai, acontece. E aí ele vai lá e é muito divertido. Aí plá! Aí bate e gruda. Certo? É um exemplo clássico de choque inelástico. O que o cara não sabe, não faz ideia, é de que na hora que ele jogou o papel molhado para cima, o planeta foi um pouco para baixo. E na hora que o papel bateu no teto, parou de ir para baixo, devido ao jogar do papel para cima. E dá para calcular com que velocidade o planeta vai para baixo, depois que tu arremessa o papel para cima. E na verdade, quando tu pula, o planeta microscopicamente saculeja. Não ia mudar grandes coisas, porque a massa dos 7 bilhões de habitantes é nada perto da massa da Terra. Então o dia do pulo, que alguns babacas inventaram pela internet, é realmente a falta de conhecimento físico. Cara, tu acredita, galera da internet, ó, vamos combinar um dia todo mundo pular. Ah, meu. Não, mas todo mundo em volta do mundo não vai dar nada, porque estão pulando. É, não, mas a galera queria, eu acho que eles queriam reunir todo mundo num lugar só. É, não, 7 bilhões de pessoas, vamos botar os animais também, não tem problema. Vamos adestrar os animaizinhos para eles pular junto. Isso não vai influenciar em nada. A prova é simples, ó. Terra e a galera pulando. Certo? O sistema inicialmente está parado, vamos supor, né? No nosso referencial, né? Beleza? Quando a galera pular com uma certa velocidade para cima, a Terra tem que ir para baixo. Concorda comigo? 0 é igual m do mundo pulando vezes velocidade do pulo, mais massa da Terra, velocidade da Terra após o pulo. Beleza? Concorda? Mais passa menos, a velocidade da Terra vai ser igual a menos m vezes v sobre a massa da Terra. Beleza? É assim que a gente calcularia a velocidade com que a Terra iria. Por que o menos? Ela vai oposta ao nosso pulo, exatamente. Tu vê, né, cara? O detalhe é isso aqui, ó. A massa do planeta Terra é 5,98 vezes 10 na 24. Beleza? Certo? Vamos pensar em 7 bilhões de habitantes, todos com 100 quilos. Todo mundo obeso. 100 quilos, 7 bilhões de habitantes. Milhão é 10 na 6, né? 6 zeros. Bilhão é 10 na 9, tudo bem? 7 vezes 10 na 9, 7 bilhões, vezes 100, que é 10 na 2. Dá 7 vezes 10 na 11. Beleza? Certo? Ignorando que 7 dividido por 6 dá 1, alguma coisa, cara, vai ter 10 na menos 23, 10 na menos 13, perdão, a velocidade da Terra, depois que o mundo pulasse. Junto, absolutamente junto. Todos os habitantes obesos. Aí todos vão lá e pulam ao mesmo tempo. Depois disso, a Terra vai para baixo nesse exato instante do pulo, com uma velocidade de 0,00000000000 alguma coisa metros por segundo. Beleza? Um tremor de terra seria muito mais perceptível do que esse pulo. Certo? Então vamos cancelar, vamos pensar em outra. O dia do pulo está falido. Vai mais pra baixo. Ó, que legal! A Terra vai mais para baixo na hora do pulo. À medida que a galera começou a se impulsionar para o pulo, a Terra começou a ceder um pouco. Na hora que eu pulei, eu vou começar a ser atraído pela Terra, a Terra vai começar a ser atraída por nós. Então ela volta depois. Certo? Claro que na hora do impacto do chão pode dar uma deformadinha, mas estou falando do planeta como um todo, né? Certo? É isso aí. Então tu vê que viagem, né, cara? Dá para provar matematicamente que quando eu caminho para lá, a Terra dá uma cedidinha para lá. Mas relaxa, depois que eu paro de correr, eu faço a força no sentido oposto e tudo se equilibra. Beleza? Então, fica tranquilo, o dia do pulo não vai desconcertar, certo? O planeta. Agora, uma coisa muito legal foi aquela história das 3 gargantas, né? A usina hidrelétrica, uma das maiores do mundo, né? Que faz frente a Itaipu. A usina de 3 gargantas feita pela China. Parece que os chineses moveram, né, uma quantidade absurda de pessoas. Não sei quantas milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas para poder construir essa
Usina hidrelétrica. O que a usina hidrelétrica faz? Ela pega a água de um rio e transforma a energia potencial gravitacional da queda em energia cinética à medida que cai, e depois energia cinética da turbina que gira, energia elétrica. Não é isso? Peraí, tem um rio. O rio deve ser grande para ser uma das maiores do mundo, né? Deve ser caudaloso esse rio, né? Deve ter uma correnteza absurda. Deve ter uma queda d'água um gigante. Eu quero fazer a usina bem onde está a água. Como é que eu vou construir uma usina onde tem água passando? Água mortal. Desviar. O rio estava indo para lá com uma certa quantidade de movimento. Cara, na hora que eu pego um rio desse, cavo um negócio pro lado e derrubo a areia na passagem original do rio, e esse rio de repente que estava com uma quantidade de movimento absurda para lá, na hora que ele tem que desviar, adivinha o que acontece com a Terra? Desvia no sentido oposto. Os satélites mediram quanto que a Terra desviou quando os chineses desviaram o rio. O tranquilo é que depois que terminou a construção, quando tu vai pegar o rio que foi desviado e jogar ele para a situação normal de novo, tu compensa esse 0,0001 grau que a Terra desviou depois que os chineses deram uma modificadinha na quantidade de movimento do rio deles. Que viagem, né, cara? Tu hoje tem equipamento para medir o teu planeta dando uma giradinha quando o cara está fazendo uma construção num determinado ponto do planeta, começa a dar medo do que o ser humano está, né? Da maneira como o ser humano está interagindo com o planeta. Os volumes hoje na engenharia são assustadores. Que legal. Pode já engolir, né? Planeta. É possível, cara, porque... É bem possível. Na verdade é o seguinte, galerinha, dada a história do sistema solar, é absolutamente fundamental a gente supor que existiam muitos mais planetas que foram se chocando e atraindo um ao outro gravitacionalmente e formando planetas cada vez maiores, né? Até porque um dia não houve planetas, era só poeira espalhada em volta do disco solar, né? Então a própria formação dos planetas exige essa concepção. E o fato de a Lua e Terra e os planetas todos terem marcas geológicas absurdas de impactos, né, de asteroides e de outros corpos, nós sabemos hoje, por exemplo, que a Lua foi oriunda de um choque de um planetoide com a Terra antes dela ser a Terra que a gente conhece, né? Então, com certeza a tua colocação não tem nada de absurdo, faz todo sentido. Sim, de certa forma está dentro do... Sim, é que ele falou um planeta, né? Por isso que eu titubeei na hora de falar, porque a gente teria que ver historicamente a partir de quando o tamanho atual é chamado planeta, até porque Plutão já não é mais planeta, é planetoide. Então, de repente, tudo que ele tenha tragado até então seja menor que Plutão. Eu precisaria de mais estudos para poder falar, realmente tragou o planeta. Mas faz sentido físico o que está falando, então não tem nada de absurdo, é uma situação aceitável. Tu vê, né, cara? É que assim, ó. Qual é a diferença de árvore para arbusto? Arbusto é assim, árvore. Tá vendo? É difícil isso, né, cara? Concorda comigo? Exatamente quando a pessoa deixa de ser adolescente e passa para ser adulto? É 18 anos. Aí fez 18 anos, o horário do teu nascimento, 18 anos, eu sou adulto. Né? Concorda comigo? Essa é a história do ser humano. Meu filho adora classificar as coisas, ficou puto. Papai, o que tu acha melhor? Não sei o que, eu não sei o que. Aí eu, porra, cara, lá vem ele com a história. Tá, mas e se for não sei o que? Aí ele quer que eu classifique tudo. Tudo, aí carros, motos, aí pessoas, paranormais, tem que classificar tudo. Ele falou, pô, cara, não vem com essa história de classificar as coisas, cara. Porque o ser humano criou essa doença de classificar as coisas. Só que o ser humano não criou a natureza. Ele criou as classificações das coisas. E aí não fecha. Não fecha. Aí dá briga, por exemplo. Plutão é um cocôzinho, por que chamar de planeta? Pô, vou chamar de planetoide. E não, mas é tão legal, Plutão, planeta. Aí acha uma coisa que é maior que Plutão, mas não tem cara de planeta. Agora tem mais um planeta no sistema solar. Não, mas aquilo lá não tem cara de planeta, olha só a cara dele, todo torto, parece um asteroide. Não, mas aí se aquilo ali é um planeta, se Plutão é um planeta, o outro tem que ser planeta também. Mas aí eu já não gosto. Então vamos mudar, vamos dizer que planeta tem que ser um pouco maior que Plutão. Qual é o tamanho de Plutão? É tanto, então vamos dizer que tem que ser um pouquinho maior. Então pronto, agora um pouquinho maior que Plutão é planeta. Plutão já não é mais planeta, é planetoide. Certo? Então tu vê, é um sujeito que acha que é melhor classificar desse jeito, tem mais nome que os outros que acham que estava legal, e aí a galera, a comunidade científica
científica aceita, ah não, pô, o cara é foda, o cara é doutor em astronomia, não, beleza. Aceitamos a tua classificação, mudou a classificação. E na biologia acontece isso, não é? Cotovelo já não é mais cotovelo, não é isso? Cúbito, não é isso? Estou com dor no cúbito. Pois é, mas na medicina não é mais cotovelo que chama, é cúbito. Beleza? Mudou um monte de coisa, não é sistema digestivo agora. Ah, agora já não sei mais nada de digestão, porque é digestório. Tá entendendo? Ou seja, o ser humano tem algo de político e até que sai algo de babaca. E às vezes essa babaquice permeia a ciência em alguns aspectos. Certo? Não é porque classificar as coisas, ó, planetoide, planeta. De repente o mais importante é quais são os corpos celestes que orbitam o sistema solar, né? Quais são quais que geram perigo pra gente? Asteroides, né, meteoritos, a partir de que tamanho? Mas não se estressem com isso, beleza? De qualquer forma, quantos são os planetas do sistema solar? 7. Era 9, né? Era 9 com Plutão, não é isso? Por enquanto 8. Tem a possibilidade de um dia a gente captar alguma coisa maior que Plutão ainda? Tem, cara. Então pode mudar, tá, gente? As luas do sistema solar, elas crescem quase diariamente. Ah, o Júpiter tinha lá 60 e poucas luas. Não, mas agora já descobriu mais uma. Então tu vê, eles nem podem me perguntar esse tipo de coisa, porque é uma coisa que pode mudar do dia pra noite. Beleza? Show de bola. Pessoal, para que na próxima aula a gente possa avançar, leitura até página... Quando o Figueira subiu pra Série Isso, ó, 20, 21 e arrisca 22 sem medo de ser feliz. Tarefinha, então, vamos dizer o seguinte, ó, página 22 da tarefinha. O resto é leitura, de exercício mesmo, página 22. Seria importante fazer a leitura também.